Tudo mudou no exato momento em que aquele estranho colocou o envelope na minha mão. Era para ser o dia mais feliz da vida da minha filha, um daqueles dias que a gente sonha desde que ela é pequena. Lembro de quando ela ainda usava tranças e me dizia com os olhos brilhando que queria entrar na igreja como uma princesa. Eu mesma passei meses ajudando nos preparativos. Escolhemos juntas cada detalhe das flores, dos guardanapos de linho, até das luzes que cairiam do teto como se fossem estrelas. Eu só queria que ela tivesse um começo de vida conjugal perfeito, diferente de tudo que eu mesma vivi. O salão estava deslumbrante. Paredes cobertas de cortinas brancas, mesas ornamentadas com arranjos de lírios e rosas claras. O cheiro doce de baunilha do bolo de 3 andares se misturava ao perfume delicado de dezenas de mulheres vestidas de festa. Do lado de fora, dava para ouvir o burburinho dos convidados que aguardavam ansiosos o momento da marcha nupcial. A orquestra afinava os instrumentos, preparando-se para emocionar até os mais durões. Era o retrato de um sonho, e de repente, como se viesse de um mundo paralelo, um homem surgiu. Eu não o conhecia. Alto, de cabelos grisalhos mal penteados, olhar fixo e pesado. Ele não estava vestido para a ocasião. Usava um terno antigo, amarrotado, como se tivesse tirado às pressas do fundo de um armário. Enquanto todos brindavam e riam, ele caminhava em linha reta até mim, como se a multidão não existisse. Quando parou na minha frente, não sorriu, não se apresentou, apenas me estendeu um envelope pardo. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas cada palavra soou como uma sentença. Isso precisa ser lido hoje, pelo advogado. Minha mão suou ao segurar o papel. Coração acelerou tanto que quase pude ouvir dentro do peito. Eu não sabia se deveria abrir ali mesmo ou se guardar para depois, mas havia algo na expressão dele, uma seriedade fria, quase ameaçadora, como se aquele envelope carregasse algo que não poderia ser ignorado nem adiado. Olhei ao redor, tentando disfarçar a tensão. Algumas madrinhas riam perto da mesa de doces. Um grupo de primos tirava fotos perto da pista de dança. Ninguém percebeu o que estava acontecendo. Então fingi um sorriso e guardei o envelope dentro da bolsa. Mas a sensação não me abandonou. Enquanto os músicos começavam a tocar, senti as pernas tremerem. Era como se o destino tivesse escolhido justamente o casamento da minha filha para abrir feridas que eu passei anos tentando cicatrizar. Naquele instante, sem entender direito o porquê, uma frase atravessou minha mente. Nada será como antes. Eu não sabia o que aquele envelope escondia, mas uma certeza me corroía. Ele não era apenas um pedaço de papel. Ele era a chave para segredos enterrados há muito tempo. Segredos capazes de destruir não só a festa, mas a própria imagem da minha família. Antes de revelar o que estava escrito ali, preciso voltar no tempo. Voltar às feridas antigas, às disputas de herança, às traições escondidas e ao rancor que nunca deixou de assombrar nossa casa. Minha família nunca foi unida de verdade. Quem olhava de fora via apenas aparências, jantares de domingo, abraços forçados em aniversários e discursos emocionados no Natal. Mas por trás da mesa farta e dos sorrisos ensaiados para as fotos, havia um veneno silencioso que se espalhava em cada detalhe das nossas relações. Tudo começou quando meu pai morreu, há mais de 15 anos. Ele deixou uma herança considerável, terras, 2 casas e uma pequena empresa de transportes que na época faturava o suficiente para garantir conforto a todos. Mas a morte dele foi como uma pedra jogada num lago tranquilo. As ondas se espalharam, derrubando qualquer equilíbrio que ainda restava entre meus irmãos. Lembro da leitura do testamento, o cheiro de papel amarelado misturado ao café frio na sala do advogado. Meu irmão mais velho, Henrique, sentado de braços cruzados, batendo o pé no chão com impaciência. Minha irmã, Cláudia, com aquele olhar de superioridade que sempre teve, como se fosse dona de tudo antes mesmo de ouvir as palavras do advogado. E eu, tentando respirar fundo, pedindo a Deus que não houvesse brigas. Mas era inevitável. Quando o advogado anunciou que a empresa ficaria
sob responsabilidade conjunta de nós três, e que as propriedades seriam divididas igualmente. O silêncio durou apenas alguns segundos. Em seguida, Henrique explodiu. Isso é uma piada. Eu sempre fui quem trabalhou com papai naquela empresa. Por que vou ter que dividir com elas? Cláudia não ficou atrás. E quem disse que quero dividir qualquer coisa com você, Henrique? Todos sabem que você só sugava o dinheiro do papai. Eu me encolhi na cadeira. Sempre fui a mais pacífica, a que tentava segurar os pedaços da família quando tudo parecia desmoronar. Mas naquele dia, percebi que talvez fosse impossível. Os anos seguintes foram uma guerra fria. Processos, acusações, chantagens emocionais. Henrique assumiu a empresa, mas logo a afundou em dívidas. Cláudia comprou advogados caros para tentar tirá-lo da administração. E eu apenas tentava sobreviver no meio desse campo de batalha, criando minha filha com dignidade e evitando que ela crescesse no meio daquele ódio. Mas não era só a herança que corroía nossa família. Havia também as traições, os segredos escondidos nos corredores das casas. Meu pai não era santo, e a verdade é que ele deixou marcas profundas, boatos de amantes, filhos fora do casamento, histórias que sempre foram abafadas para proteger a imagem da família. Com o tempo, cada reunião se transformou em um duelo de indiretas. No Natal, era comum ouvir comentários venenosos. Alguns aqui só aparecem quando tem comida de graça. Tem gente que se acha herdeiro, mas não sabe nem trabalhar. Eu sorria para disfarçar, mas por dentro sangrava. Sabia que um dia todo esse rancor viria à tona de forma devastadora. Só não imaginava que isso aconteceria justamente no dia do casamento da minha filha. E agora, com aquele envelope pesado dentro da minha bolsa, eu pressentia. Talvez todos os fantasmas do passado estivessem prestes a ser revelados diante de todos os convidados. A cerimônia começou como em um sonho. Quando as portas da igreja se abriram e minha filha surgiu, vestida de branco, segurando o buquê de lírios que escolhemos juntas, senti uma onda de orgulho e emoção. Os convidados se levantaram e a marcha nupcial ecoou pelo espaço. Havia lágrimas em quase todos os olhos. Eu mesma precisei levar a mão ao rosto para conter o choro. Mas por trás do sorriso, meu coração estava em guerra. O envelope queimava dentro da minha bolsa. Cada vez que me lembrava dele, minhas mãos suavam. O olhar frio daquele estranho parecia me seguir, mesmo sem estar mais no salão. Era como se tivesse plantado uma bomba relógio no meu colo. O casamento seguiu como deveria. Votos trocados, alianças colocadas, aplausos e beijos. Minha filha estava radiante e o noivo visivelmente emocionado. A igreja inteira vibrou com o amor dos dois. No entanto, em mim, a alegria se misturava com medo. Na festa, o clima era de celebração. As mesas estavam fartas, cheias de pratos sofisticados, vinhos caros e doces decorados com pérolas de açúcar. A banda animava os convidados e a pista de dança começou a encher. Risos, brindes e flashes de câmeras tomavam conta do ambiente. Foi nesse momento que vi alguém inesperado, o advogado da família. O mesmo que anos atrás havia lido o testamento do meu pai. Ele estava sentado discretamente em uma mesa do canto, como se fosse apenas mais um convidado. Mas eu sabia que não era coincidência. Meu estômago revirou. Fui até ele tentando parecer calma. Doutor, o que está fazendo aqui? Perguntei, forçando um sorriso. Ele ajeitou os óculos e me olhou com gravidade. Recebi uma solicitação. E algo me foi entregue. Imagino que esteja com a senhora. Senti o chão sumir sob meus pés. O envelope. Aquilo não era apenas uma mensagem qualquer. Era algo formal, legal e agora inevitável. Mas hoje é o casamento da minha filha. Não pode esperar? Implorei em voz baixa. Ele suspirou. Lamento, mas há assuntos que não podem ser adiados. Voltei para a mesa sem forças, tentando engolir o nó na garganta. A cada minuto, eu me perguntava o que aquele papel podia conter. Seria uma cobrança judicial?
Alguma revelação sobre a herança do meu pai? Ou algo ainda pior? Enquanto os convidados brindavam e tiravam fotos com os noivos, eu via meu irmão Henrique cochichando com Cláudia no canto. Eles pareciam nervosos, inquietos, como se soubessem de algo que eu não sabia. Meu coração acelerou. O advogado ajeitou a gravata, levantou-se devagar e começou a caminhar em direção ao microfone da banda. As conversas foram se calando. Um a um, os convidados voltaram a atenção para ele. A música cessou, e o salão ficou em um silêncio absoluto. Era chegada a hora. O envelope seria aberto. O advogado segurava o microfone com firmeza, mas percebia o leve tremor em suas mãos. Os convidados se entreolhavam, confusos. Alguns pensavam que talvez fosse apenas um discurso formal, uma homenagem de família. Mas eu sabia que não. Meu corpo inteiro gritava que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele pigarreou, abriu o envelope com calma e retirou várias folhas datilografadas. O som do papel sendo desdobrado pareceu ecoar pelo salão inteiro. Senhoras e senhores, começou com a voz firme, mas carregada de peso. Peço desculpas por interromper a celebração, mas tenho em mãos um documento que fui instruído a ler publicamente, hoje, neste casamento. E o conteúdo mudará a forma como muitos aqui veem esta família. Um murmúrio percorreu as mesas. Minha filha, ainda de mãos dadas com o noivo, me olhou assustada. Eu tentei disfarçar, mas não consegui evitar o olhar baixo, cheio de vergonha. O advogado continuou. Trata-se de uma declaração deixada por um homem que muitos aqui conheceram, o Sr. Antônio, pai desta família. Senti minhas pernas enfraquecerem. Meu pai, o fantasma que nunca nos deixou em paz, mesmo após a morte. O advogado prosseguiu. Nesta carta, ele confessa um segredo que guardou até o fim da vida. Um segredo que envolve não apenas sua herança, mas também os laços de sangue desta família. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Eu podia ouvir o bater dos talheres contra os pratos sendo interrompido. O sussurrar das crianças sendo silenciado pelos pais. Então, a voz dele leu em alto e bom som. Eu, Antônio, confesso que cometi erros graves em vida. Erros que mudaram o destino de meus filhos e que não poderiam ser enterrados comigo. Preciso revelar a verdade. Henrique não é meu filho legítimo. Cláudia tampouco. Apenas Mariana, minha filha mais nova, nasceu de mim. O ar desapareceu dos meus pulmões. O salão explodiu em choque. Pessoas levaram as mãos à boca, outras soltaram exclamações incrédulas. Minha filha me olhou, confusa sem entender. Henrique se levantou, vermelho de raiva. Isso é uma mentira absurda! Quem inventou essa farsa? Gritou, batendo o punho na mesa. Cláudia também se ergueu, apontando para o advogado. Não pode ser verdade. Ele sempre nos chamou de filhos, sempre nos tratou como tal. Mas o advogado apenas ergueu a carta, mostrando o selo original. A assinatura reconhecida em cartório. É autêntico, está registrado e validado. Ele deixou essa confissão para ser lida exatamente hoje. Eu mal conseguia me manter de pé. O mundo girava. Uma parte de mim sentia um alívio estranho, como se finalmente a verdade viesse à tona. Outra parte temia pelas consequências, porque eu sabia que Henrique e Cláudia não ficariam de braços cruzados diante daquela revelação. Minha filha, já com lágrimas nos olhos, apertou-me a mão e perguntou baixinho: Mãe, o que isso significa pra gente? Antes que eu pudesse responder, o advogado virou a página. Mas não é só isso, disse, a voz grave e lenta. O silêncio voltou a tomar conta. Todos esperavam pela próxima revelação. O advogado respirou fundo antes de prosseguir. O salão inteiro estava paralisado, como se todos segurassem a respiração ao mesmo tempo. As primeiras revelações já tinham sido devastadoras, mas pelo olhar dele eu sabia que o pior ainda estava por vir. Ele ergueu a carta e continuou. Além da verdade sobre meus filhos, existe um último segredo que preciso revelar. Um segredo que envolve diretamente a nova geração desta família. Minha filha, ainda de mãos dadas com o noivo, apertou os dedos dele com força.
Eu podia sentir sua ansiedade, sua fragilidade. Anos atrás, durante um relacionamento extraconjugal, tive um filho fora do casamento. Esse filho cresceu sem saber quem era o verdadeiro pai. Fiz o possível para manter isso em silêncio, mas sabendo que meu tempo se esgotava, deixo registrado para que nunca mais seja escondido. Esse filho ilegítimo é Marcos. Um silêncio fúnebre tomou conta do salão. Por alguns segundos, ninguém reagiu. Então, como um trovão, a realidade caiu sobre nós. Marcos, o noivo da minha filha. Minha filha arregalou os olhos, empalideceu e soltou a mão dele como se tivesse tocado fogo. Um grito preso em sua garganta não saiu. Eu mesma fiquei sem ar, tentando entender. Marcos, filho do meu pai? Isso significava que ele e minha filha eram primos. Os convidados começaram a murmurar alto. Alguns se levantaram das cadeiras, chocados. O clima de festa tinha desaparecido. O casamento se transformara em um pesadelo. Marcos tentou falar, mas a voz falhou. Isso não pode ser verdade. Minha mãe sempre disse que meu pai morreu quando eu era bebê. O advogado se manteve firme. Ela sabia, mas foi instruída a manter segredo. O senhor Antônio cuidava de vocês em silêncio, através de depósitos mensais que nunca puderam ser rastreados. Os comprovantes estão anexados nesta carta. Minha filha, chorando, olhou para mim em desespero. Mãe, isso significa que eu ia me casar com meu próprio primo? Como ele pôde esconder isso de nós? Eu não tinha respostas, apenas lágrimas. Henrique e Cláudia, por outro lado, explodiram em gargalhadas amargas. Então é isso. O filho perfeito também tem sangue sujo, ironizou Henrique, apontando para mim. Cláudia completou. Parece que a princesa da família estava prestes a se casar com o fruto da traição do papai. Que belo exemplo! As palavras deles cortaram minha alma como facas. Não era apenas um segredo vindo à tona. Era uma humilhação pública. Minha filha caiu em prantos, sendo amparada pelas madrinhas. Marcos tentava se aproximar, mas ela o afastava, gritando. Fica longe de mim, longe. O salão estava em caos. O casamento estava destruído. E ainda assim, o advogado não havia terminado a leitura. Ele levantou os olhos, encarou a plateia e disse: O senhor Antônio deixou mais um pedido, e é o mais difícil de todos. O advogado fez uma pausa longa. Eu podia ouvir o som do meu próprio coração, descompassado, batendo no peito. O salão estava em um silêncio estranho, pesado, como se todos aguardassem a sentença de um juiz. Ele retomou a leitura. Se esta carta for lida, significa que já não estarei mais neste mundo. Meu último pedido é simples: que minha família não destrua o futuro de seus filhos, por causa dos erros que eu cometi. Que eles saibam a verdade, mas que não se odeiem por isso. O ódio é o único legado que não quero deixar. Por um instante, ninguém se moveu. As palavras dele pairaram no ar, ecoando na mente de cada um de nós. Mas a realidade era dura. Aquele pedido parecia impossível de ser atendido. Minha filha chorava desolada, o vestido branco já marcado pelas lágrimas. Marcos, o noivo, estava de joelhos diante dela, implorando. Eu não sabia, eu juro que não sabia. Meu amor, não me abandone por algo que não é culpa minha. Ela, tremendo, respondeu entre soluços. Como você quer que eu continue depois de tudo isso? Depois de saber quem você é? Henrique e Cláudia, que deveriam estar tão abalados quanto nós, apenas se divertiam com o caos. Era como se, finalmente, vissem a oportunidade de me atingir de forma definitiva. Olha só, Mariana, disse Henrique com um sorriso cruel. Você sempre foi a queridinha do papai, a única filha de sangue. Mas veja agora, sua família perfeita está em ruínas. Bem no dia mais importante da sua vida. Senti meu rosto arder de raiva. Respirei fundo e respondi, não apenas a ele, mas a todos. Chega, papai errou. Sim, errou com todos nós. Mas se vocês acham que vou deixar o veneno de vocês destruir minha filha, estão enganados. Ele pode ter sido o pai de Marcos,
Mas não vai ser a mentira de vocês que vai definir quem ela é. Foi a primeira vez em anos que falei com tanta firmeza diante deles. Pela primeira vez, não me encolhi. O advogado encerrou a leitura com um olhar pesado, como se compreendesse o estrago que aquelas palavras causariam. A festa nunca voltou a ser festa. Muitos convidados foram embora em silêncio. Outros ficaram apenas para comentar, como quem assiste a um escândalo anunciado. Minha filha decidiu encerrar o casamento naquela noite. Ela não tinha forças para continuar, e eu a apoiei. Disse a ela que alguns finais acontecem para evitar tragédias maiores. Melhor uma ferida agora do que uma vida inteira de sofrimento. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquele envelope foi tanto uma maldição quanto uma libertação. Ele destruiu um sonho, mas também abriu nossos olhos. Mostrou que não podemos construir o futuro sob segredos enterrados. Se você chegou até aqui, talvez também carregue segredos ou feridas familiares. Só quero deixar uma reflexão. A verdade pode doer, mas é a única forma de libertar. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe comigo nos comentários. Quero saber se você já viveu algo parecido, ou se acredita que, mesmo em meio à dor, é possível recomeçar. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque muitas histórias como essa ainda precisam ser contadas.